de globalização. E ao falar de globalização, podemos destacar dois setores importantes: transporte e telecomunicação, que transformam esse mundo enorme num só lugar. Falando primeiro dos transportes, vemos que os setores de transporte, sejam eles aquaviários, terrestres ou aéreos, caracterizam-se pela rapidez, onde as distâncias diminuíram e os lugares ficaram mais acessíveis, gerando uma integração que acaba por ser quase uma exclusividade das nações desenvolvidas. Aeroportos e aviões, que possuem a vantagem da rapidez, porém requerem investimento muito alto em infraestrutura, além de ser um modo de transporte mais caro. Ferrovias e trens, rodovias e automóveis, que precisam de altos investimentos para a montagem de infraestrutura. Hidrovias e navios, usam mares, oceanos, rios e lagos como vias de transportes. Apesar do custo elevado, tem a vantagem de transportar grande volume de carga. Esses três fazem parte do sistema de transporte que permite o deslocamento de pessoas e mercadorias. Vamos ver agora algumas características do setor de transportes em cada continente. Este é um continente que possui uma complexa e bem estruturada rede de transportes. O mar Mediterrâneo é fundamental na história do continente, possibilitando uma intensa e importante navegação ao longo da costa europeia. Possui uma ótima rede de ferrovias e rodovias e também aproveita muito bem seus recursos fluviais, destacando-se o canal Remo-Meno-Danúbio, conectando o Mar Negro ao Mar do Norte, os portos fluviais do Rio Tâmisa, em Londres, Sena, em Paris e Mostar, em Ligue. Nos transportes ferroviários merecem destaques os trens de alta velocidade moderna, obra de engenharia, o Eurotúnel com 50 km de extensão, 37 sob as águas do Canal da Mancha, liga a França ao Reino Unido. Este continente conta com um sistema de transportes bem estruturado, onde todos os modos estão representados. Estados Unidos e Canadá construíram ferrovias e que levaram povoamento a oeste destes dois países, também chamados de transcontinentais, possibilitando a integração das regiões litorâneas leste e oeste da América do Norte. Hidrovias com a bacia dos rios Mississippi, Missouri e a ligação dos Grandes Lagos com o Oceano Atlântico, através do Rio São Lourenço, foram essenciais para a ocupação e posterior desenvolvimento econômico, sendo esse continente banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Os transportes marítimos acabam tendo importante participação no comércio exterior neste continente. No transporte aéreo, os Estados Unidos ainda são os maiores usuários do mundo e as companhias aéreas estadunidenses possuem as maiores frotas entre os congêneros no mundo. E o México, apesar de não ter desenvolvimento com os seus vizinhos, conta com uma rede rodoviária bem estruturada, com rodovias modernas. Este continente ressente-se da falta de integração dos sistemas de transporte nessa porção do continente, onde não existe uma efetiva ligação das áreas litorâneas em geral mais envolvidas com o interior. No Brasil, as ferrovias tiveram pequena participação como fator de povoamento e progresso, adotando como matriz de transportes o modo rodoviário. E há relativamente pouco tempo as bacias hidrográficas começaram a ser aproveitadas para o transporte de mercadorias, porém de forma ainda insuficiente. Este é o maior continente do mundo e não conta com boas vias de transporte rodoviário e ferroviário. Porém, destaca-se a ferrovia transcontinental Transiberiana, que liga Moscou, Rússia, a Vladivostok, Sibéria, e do seu eixo principal saem ramificações que seguem até Pequim, China. Os países asiáticos que contam com redes de transportes mais estruturadas são Japão, China e Coreia do Sul. E o continente destaca-se por possuir 7 entre os 10 principais portos do mundo em movimentação de cargas e 9 entre os 10 principais portos do mundo em relação à movimentação de contêineres. Neste continente, os transportes são muito precários, e as ferrovias que ligam o interior aos portos são herança do domínio colonial, e o rio Nilo é a grande hidrovia do continente. A África do Sul é o país que tem a melhor estrutura de transporte do continente, possuindo cerca de 2.400 km de autoestradas e 80% das vias férreas do continente. Neste país, 96% das exportações são transportadas por via marítima, contando também com mais de 50 companhias aéreas, que transportam cerca de 33 milhões de passageiros por ano. Neste, destaca-se a Austrália, que possui uma rede de rodovias bem estruturadas, concentrada no sudeste do país, e por uma moderna, ampla e eficiente malha aérea. E assim, depois de ver os 6 continentes, podemos concluir que o sistema de conjunto de atividades direcionadas
a agregar valores, optimizando fluxos de materiais desde a fonte produtora até o consumidor final, garantindo o suprimento na quantidade certa, de maneira adequada e assegurando sua integridade a um custo razoável no menor tempo possível. E agora, vamos falar do setor de telecomunicações. E se tratando do setor de telecomunicações, podemos notar que o mesmo evoluiu bastante com o rádio, a televisão, o telefone fixo e o celular. Mas o maior destaque mesmo fica para a rede mundial de computadores, a internet. Sendo esses meios de telecomunicação os elementos responsáveis, assim como os modernos meios de transporte pela informação da economia mundo. E como funciona e trabalha esse setor? Muito simples. A telecomunicação utiliza de transmissão eletrônica de sinais de um emissor para o receptor, diferir dos meios de comunicação quanto à capacidade e a velocidade de transmissão, que pode atuar através do meio físico e através do espaço. Permite a comunicação imediata de sedes de empresas transnacionais com seus filiais espalhadas pelo mundo, dando caráter instantâneo a esse setor. E, se quiser saber a importância das tecnologias da telecomunicação e da informação, experimente viver sem elas. E desse setor, podemos destacar a internet, pois a internet e o uso de sites revolucionaram as formas de telecomunicação e acesso à informação. Pelo correio eletrônico, e-mail, é possível comunicar-se e realizar negócios com pessoas ou empresas em qualquer lugar do mundo. E graças à internet, o capital especulativo pode ser aplicado de manhã ao mercado e transferido na tarde do mesmo dia para outra praça. E agora, depois de falarmos de telecomunicação e transportes, não podemos deixar de falar que mesmo com toda essa globalização, há uma enorme desigualdade a nível mundial, pois os países ricos dominam o mercado das telecomunicações, vendendo seus produtos e implantando sua tecnologia no mundo. Eles possuem a maior parte dos usuários de tecnologias da informação e da comunicação. E o desenvolvimento das telecomunicações permite ampliar os serviços, mas gera a curto ou longo prazo um desnível tecnológico entre os países, e dentro desses, entre os setores da população com níveis socioeconômicos diferentes. Ou seja, podemos estar em todos os lugares com a distância de um clique, só que ainda assim não estaremos nas mesmas condições.